Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, no programa Papo na Cidade, eu estou aqui com meu amigo Ricardo Kerr. O Ricardo, ele é um profissional da área de tecnologia, ele mexe aí com vários assuntos interessantes, e dentre eles, um assunto aí que virou aí o assunto do momento aí, que é a inteligência artificial. Então, hoje nós vamos estar conversando sobre isso aqui. Tudo bem aí, Ricardo? Boa noite, Garcia, tudo bem? Uma boa noite, pessoal aí. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Então, estou à disposição, Francisco. Vamos em frente falar de IA. Bom, eu gostaria que antes de mais nada, Ricardo, você se apresentasse aí devidamente para quem está vendo aqui. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Me chamo Ricardo Kerr, né? Vocês podem ver, sou profissional da área de tecnologia há 25 anos, trabalhando com times de suporte, atendimento ao cliente, gestão de serviços, times de alto desempenho, times de atendimento, times de contact center, entre diversos tipos de serviço, né, da área de tecnologia. Mais recentemente, né, nos últimos 6 anos, eu tenho me envolvido diretamente com assistentes virtuais, né, os famosos chatbots aí, e nesse último momento, muito mais mergulhado e imerso nessa questão de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente sempre ouviu falar, é uma coisa que a gente entende de uma cultura, né, seja de filmes, ou seja de literaturas em geral, que é uma realidade onde ela tende a impulsionar a gente e não escravizar ou, né, tentar mudar o nosso viés de ser humano. Mas eu, enquanto um profissional de tecnologia, assim como o Francisco, que já tem bastante tempo, entende que a inteligência artificial veio para somar e veio para ajudar e impulsionar o ser humano. Então é isso que eu acredito, é nisso que eu tenho mergulhado nesses últimos 1 ano e meio, me especializando, entendendo, relacionando os ganhos, né, da IA, e venho aqui junto com o Francisco bater um papo em relação a isso, para a gente desmistificar ou então gerar alguns casos de uso interessantes para que todo mundo, né, entenda realmente para que veio a IA nesse momento que vivemos. Muito bom. Bom, é, aqui diferente desses programas clássicos aí que tem em outros TVs aí e tudo mais, normalmente o apresentador faz uma pergunta, pô, mas o que é um chatbot? Então, mas aqui a gente sabe. Então, Aham. aqui é ao pé da letra um papo. Eu procuro conversar Boa. com pessoas que eu tenha um conhecimento mínimo do assunto ao qual ela vem aqui conversar comigo, né? Então, o que acontece aí? Chatbot aí, para quem não sabe aí, depois você complementa aí para a gente também. São Claro. aqueles sites lá, quando você entra, tem aquele ícone lá de um chat do lado, você clica lá e começa a conversar com você lá, perguntar seu nome, seu telefone, seu e-mail, daí te dá um menuzinho lá de opções e tudo mais. Tô certo, Ricardo? É isso aí que eu tô falando ou tô falando besteira? Não, perfeitamente isso, Francisco. A ideia do chatbot é dar uma assistência à pessoa que está procurando um produto ou um serviço, esclarecer as dúvidas prontamente. E se for o caso, né, dependendo de um bom chatbot, dependendo de uma boa empresa, ela te transborda para um time humano para avançar no atendimento. Mas sim, o chatbot é um canal conversacional de linha de frente e que tende a atender, em primeira instância, né, quem tem dúvida ou precisa tirar alguma, né, questão rápida e direta, sem precisar de um atendimento em qualquer horário do dia ou da noite, o bot está lá disponível para isso, para te ajudar. Então, justamente, o que que aconteceu aí? No passado aí, não muito distante aí, tudo dependia aí de telefone. Então, o mundo era telefonia total. Até vou aproveitar aqui e falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é um assunto interessante aí para o pessoal mais jovem aí, que eles acham que o mundo sempre foi desse jeito que é hoje. Smartphônico, né? Tanto que nós ouvimos aí alguns absurdos aí, às vezes em vídeos de TikTok, etc. Pessoas falando, ah, a NASA nunca foi para a Lua, aquilo lá era computação gráfica. Pois é, mas não existia computação gráfica naquela época, da mesma Naquela forma época. que Uhum. não existia uma série de coisas há pouquíssimos anos atrás. Alguns pouquinhos aí são a idade aí de muitas pessoas, mas muitas pessoas aí vivenciaram isso que eu vou falar agora. O que acontece? No passado aí, vamos pegar e colocar uma data mais precisa, vai, 30 anos atrás. 30 anos atrás, o mundo não era muito diferente do que é isso, do que é hoje. Aí só falo até para meus filhos, falo para outras pessoas. Os anos 90 eram muito parecidos com os anos 2000.
O que tinha assim de diferença primordial nos anos 90, 30 anos atrás, 1994? Diferença primordial: não existia smartphone, não existia internet rápida. Na época, inclusive, nós nem tínhamos internet há 30 anos atrás. A internet era coisa das grandes empresas, né, que estavam trazendo a tecnologia para dentro de casa, e o consumidor, né, a pessoa física, quase não tinha acesso a ela, ou não tinha. Não tinha. Em 94 não tinha ainda. Internet nem para empresa ainda não era. Empresa para fora do Brasil pode ser, mas aqui dentro não existia. Aqui dentro nós ainda estávamos na era do BBS, que eram empresas aí que tinham computadores que você conectava com ele lá por modems com linha de escada. Bom, mas como eu digo, fora isso, existia computador, existia televisão, existia TV a cabo em algumas localidades, não todas. Carro, não os híbridos, mas existia carro álcool ou gasolina, não tinha nem os de combustível ainda na época, mas não era muito diferente. Então, tirando isso aí, essas novidades aí, vamos dizer, que aconteceram aí nos últimos 30 anos do ponto de vista de tecnologia, tudo era igual hoje, correto? Não. Eu estou colocando aqui para parecer que é. Nós tínhamos uma dificuldade tremenda em termos de comunicação uns com os outros. Então, hoje é muito fácil. Hoje você tem aí WhatsApp, você tem e-mail, você tem telefone, você tem smartphone. Tem duas coisas que estão morrendo completamente, que é o telefone fixo e o telefone público. Então, naquela época lá, basicamente, nós tínhamos duas coisas no Brasil. Nós tínhamos o telefone público, nós tínhamos cartas, nós tínhamos telegramas. Boa. E nós tínhamos pombo correio? Não, mas nós tínhamos levantar e visitar alguém e bater um papo. Tinha o guia Rex para pegar, né? Quem não tinha GPS na época, tinha o guia Rex, fax, de trânsito. Tinha fax. Fax era uma coisa bastante utilizada. E, por último, aí tinha o telefone público, que daqui naquela época lá já era um telefone com cartão lá que você comprava em banca de jornal e tinha lá créditos para você ligar à vontade. Não, ligava até acabar os créditos do cartão. Então, do ponto de vista de comunicação, os anos 90 eram horríveis, tá? Para falar bem a verdade, horríveis. Então, nós dependíamos muito aí de informação através de jornal, revista, rádio, televisão. Não tinha outras fontes aí de informação como hoje aí que são instantâneas. Porém, o que aconteceu? No final dos anos 90 aí, nós tínhamos um ministro lá, que foi um visionário. Esse ministro aí pegou e falou o seguinte: eu quero fazer com que a comunicação no Brasil se popularize, que todos tenham um telefone, pelo menos. Então, aí, com isso, ele quebrou o monopólio aí das estatais, que é algo aí que algumas pessoas aí de uma certa corrente política adoram essa palavra, estatal. E a prova maior que não funciona é justamente as comunicações, como eu disse, era horrível aquela época. Sim. Então, com a quebra dessa hegemonia das estatais, deu espaço para que empresas privadas fizessem aí o que não era possível fazer com as estatais, ou seja, uma ampliação total aí da comunicação no Brasil do ponto de vista de telefonia. Então, isso daí fez com que praticamente todo brasileiro que tivesse uma mínima condição financeira pudesse ter uma linha fixa, desde, é claro, que tivesse uma operadora naquela região lá que conseguisse puxar o fio, falar literalmente essa linguagem bem popular, até a casa dele. Tá? Para muitas regiões do Brasil, isso demorou anos, mas para regiões tipo a região metropolitana de São Paulo, com todas as 46 cidades, metropolitana do Rio, que não sei nem quantas cidades tem, Curitiba, todas as grandes capitais aí, isso foi um movimento rápido. Em pouquíssimos anos aí, praticamente todo cidadão que quisesse, que tivesse uma mínima condição financeira, podia ter uma linha telefônica. Eu dou um valor... Eu estou lembrando que era tipo um patrimônio, né? Ter uma linha telefônica, é isso que da operadora. É isso que eu estou querendo passar. Então,
Boa. Mais especificamente, o valor financeiro é o seguinte: uma linha telefônica em 1994, que foi quando foi implantado o Plano Real, e o Plano Real, para quem não lembra, valia o seguinte: R$ 1 valia $1. Então, ou seja, nós ganhávamos em dólar em 1994. Era em torno de R$ 5.000 uma linha telefônica e era um bem que você declarava no imposto de renda. Exatamente isso Exato. que você falou. Você tinha ações Boa. aí e tal, era uma coisa completamente insana. Pois bem, quando houve a popularização da linha através de empresas privadas, o valor caiu para R$ 56. Beleza. Então, você vê assim que foi possível as pessoas comprarem linha telefônica adoidado. Então todo mundo queria. Aí, nesse também período, em 94, começou-se a popularizar também os telefones celulares. Eles já tinham chegado aqui no Brasil em meados de 92, mas era a mesma coisa, era limitado. Então, você tinha que pegar lá filas para fazer inscrição para, se você fosse sorteado, você ter uma linha de telefone celular. E aí também, naquela época, 30 anos atrás, também tem uma outra coisa que as pessoas não sabem, não lembram, etc., que assim, quando você adquiria uma linha celular, você tinha que comprar um aparelho. Nos planos de expansão, as linhas celulares elas eram baratinhas, era tipo, baratinha eu digo hoje, tá? Porque na época, como eu disse, era em dólar. Era em torno lá, sei lá, de uns US$ 150 para você ter. Só que você ia comprar um telefone lá, era tipo US$ 600. Então, era uma coisa cara. E os telefones também eram extremamente grandes lá, a bateria não durava nada, a bateria durava lá tipo 60 minutos, era uma... Isso eu também lembro, parecia um walkie-talkie, né? Era Isso, Motorola, se eu não me engano, ou era era alguma Motorola, empresa daí parecida. tinha Aham. lá NEC, eram pouquíssimas marcas. Isso. E uma coisa Aham. assim, Boa. medonha. E aí tinham muitas pessoas, eu inclusive fiz isso, eu me inscrevi para um plano de expansão celular, peguei lá minha linha telefônica, na época celular. No primeiro momento eu achei, pô, vai ser legal, né? Porque eu posso carregar o celular, o telefone no bolso, tal, né? Porque isso era uma novidade tremenda na época. Mas Claro. eu me arrependi logo no primeiro mês, porque minha conta veio R$ 300. E, de novo, R$ 300 igual US$ 300, tá? Sim. Extremamente alta. Uma conta de linha telefônica fixa normal lá era em torno de R$ 30 e veio 300. Por que disso? Porque nós pagávamos tanto ligações que nós fazíamos, como ligações que nós recebíamos. Sim. Então, uma coisa completamente estapafúrdia. Pois é, esse ministro aí que já faleceu há muitos anos, então, quando ele fez essa abertura das comunicações, ele também permitiu que empresas de fora pudessem explorar a telefonia celular. E com isso aí começou a ficar bem popular a coisa, começou a crescer, começou a ter guerra de preço, porque daí, existindo livre mercado para isso, uma quer ganhar mais cliente que o outro. Então, aí, Claro. você vai cobrar 150? Então tá bom, vou cobrar 90, porque daí com 90 eu consigo pegar o cara. Daí o outro, 90, então eu vou cobrar 70. Daí, então 70, vou cobrar 60. E assim vai. Bom, o que acontece? Nós evoluímos bastante, mas aonde que eu queria chegar com essa história aqui? Eu queria chegar que nesses 30 anos atrás e muito pouco tempo atrás, não estou falando de muito tempo, não, estou falando aí, efetivamente, aí de uns 8 anos atrás, houve uma hegemonia total de call centers, porque era a única forma de nós falarmos com uma empresa. Então, você precisava de algum problema aí, você tinha que ligar lá no 0800 da empresa e falar, estou com um problema aqui, assim, assado. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos aí call centers gigantescos. Nós tínhamos um aqui em São Paulo, aí, que eu não vou citar nome para fazer propaganda, etc. Ele tinha aí 12 mil PAs. Então, PAs é onde uma pessoa fica sentada, não especificamente é uma pessoa só que fica ali. A pessoa fica ali no momento, mas o que eu estou querendo dizer é no tempo que a empresa atua por dia. Então, às vezes, duas pessoas ocupam aquele mesmo espaço, só que em horários distintos. Então, uma pessoa entra, sei lá, bem de manhã, quando chega à tarde e saía, entrava outra ali. Então, eram 12 mil pessoas ali por turno, vamos dizer assim, né? Então, um negócio gigantesco. Por que isso daí? Porque existia uma dependência total por parte de telefonia. As empresas
só conseguiam nisso. E pela idade aí que o Ricardo Kerr falou, que começou a trabalhar aí com bots de atendimento, é mais ou menos o que eu acabei de falar aqui. Uns 8, 6 anos atrás, essa história começou a mudar. Começou a mudar por quê? Porque algumas empresas começaram a investir aí nos bots de atendimento. E por que elas fizeram isso? Porque a internet, há uns 6, 8 anos atrás, já era algo consolidado no Brasil. Era algo que todo mundo usava, todo mundo sabia usar um site. Nós tínhamos também aí já o smartphone totalmente consolidado há 6, 8 anos atrás. Então, já com toda a parte da internet funcionando em smartphone, computador, tablet, etc. Então, com essa consolidação aí, com a população de qualquer nível social aí sabendo usar a internet, o que aconteceu? As empresas pegaram e falaram, para que eu vou ficar nessa insanidade aí de 0,800 para lá, 12 mil pessoas e tudo mais? Vamos fazer uma coisa mais inteligente. Vamos pegar aí, criar um software que consiga pegar aí a maior parte das informações aí, consiga dar também as informações para o cliente, e somente assim no último momento eu passe para um ser humano tomar conta, que é isso que é o tal do bot de atendimento. Pois bem, nós estamos vivendo agora aqui, que é esse que é o assunto que nós vamos realmente começar, tudo isso aqui foi só uma introdução com o Ricardo, que é o seguinte, isso também se tornou passado, o bot de atendimento. Estamos vivendo uma era aqui agora, esse programa aqui está sendo gravado em 2024, que é a consolidação total das inteligências artificiais. Então, esses bots de atendimento aí que eram complicados de configurar, não tinham lá todas as informações, tal, estão sendo substituídos por ferramentas de inteligência artificial, que é isso que eu gostaria que o Ricardo agora comentasse aí, também com bastante detalhes, como eu comentei aqui, do porquê que nós chegamos nisso. Que era esse que era meu objetivo aqui nessa conversa. Boa, vamos lá. Pessoal, para fazer analogia em relação ao chatbot e à inteligência artificial, para configurar um bot, você precisa entender o teu cliente, o que ele vai perguntar, como é que o bot vai entender essa pergunta. Se é uma pergunta regional, você precisa também cadastrar a questão da regionalidade da pessoa. Então, você faz um mapa, um mapeamento conversacional de tudo que é possível e transcreve isso para um sistema, né, de aprendizado do bot, para aí sim esse chatbot funcionar. E hoje, com a inteligência artificial, que não é uma coisa nova, o Francisco também pode dizer, né, que é bem antiga, isso ficou bem mais simples e praticamente um commodities, né, em relação aos chatbots. Hoje, um chatbot que não conversa de forma amigável com todo mundo não é um chatbot, né, que as pessoas esperam. Mas vamos dar um pouquinho de uns passos para trás, e como o Francisco falou da telefonia, falou lá de trás, então existiu um especialista, né, um matemático chamado Alan Turing. O que ele pensava lá atrás, o Alan Turing? Ele pensava que é possível fazer um sistema onde você consiga imitar, né, o ser humano em um diálogo. E ele chamou esse teste, né, de teste de Turing. Então, uma máquina devidamente configurada, se ela conseguisse enganar um diálogo, né, digitando dentro de um sistema, que é uma pessoa do outro lado, então essa máquina passou no teste de Turing, ela conseguiu enganar. E essa ideia do Turing foi tomando, né, forma, foi tomando corpo, e diversos outros especialistas foram se envolvendo nisso, a ponto de que a tecnologia foi avançando e a gente chegou a ter, em alguns momentos, algumas máquinas, como inteligência artificial, que desafiavam especialistas e campeões na área de xadrez, campeões em outros sistemas ou em outros tipos de jogos, e a máquina, por sua vez, ganhava, né, esses jogadores, eu não vou lembrar o nome agora, talvez o Francisco lembre algum, e assim a tecnologia foi avançando de forma que a máquina conseguia vencer o ser humano em alguns aspectos. De lá para cá, a tecnologia ficou um pouco opaca, no sentido de que, para você fazer isso, a gente precisava de muito poder computacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisava de muitos dados para que essa máquina conseguisse bater, né? Ou seja, conversar, dialogar com o ser humano. Então, isso ficou guardado durante um bom tempo, até que recentemente, se não me engano, em 2016 ou 2017, a gente tinha um poder computacional suficiente e dados também suficientes
para que a gente conseguisse fazer robôs, ou seja, inteligências artificiais conversacionais em modelos acadêmicos, tá? Então, isso não estava aberto ao público. E mais para frente, a gente teve, né, uma das empresas aí que foi fundada pelo Elon Musk, a OpenAI, junto com outros parceiros, né, outros investidores, e que recentemente a OpenAI é a referência para todo o canal de inteligência artificial que o mundo tem vivido desde novembro de 2022, se eu não me engano, onde o famoso prompt, o famoso chat GPT, que é o carro-chefe, né, de toda essa revolução da IA, de toda essa virada de entender a tecnologia e ver até onde ela vai acontecer, para que a gente possa vivenciá-la, experienciá-la e daí usar da melhor forma possível. Como vários cases a gente tem acompanhado, a IA ela pode ser boa para ajudar em questões de, como é que eu vou dizer? Questões da medicina, ela pode gerar uma massa de dados de prontuários ou de exames e tentar fazer uma inferência numa tendência em relação se a pessoa tem um tipo de doença ou não, se é comum. Em questões de mercado jurídico, em relação à advocacia, a gente pode fazer estudos com a IA, pegando vários processos, entendendo se aquele processo judicial vai avançar de um certo tempo, de um certo tema ou não. Em relação a questões agrícolas, a questões, né, em relação à agricultura, a gente pode pegar dados também e processar junto à IA para entender questões de clima, questões de terra, questões de qual o momento certo de plantio. Então, a IA ela depende muito de dados, depende muito de treinamento, e ela está aqui para ajudar o ser humano, né, a ser preditivo, pegando dados históricos e usando a gente para avançar nas nossas experiências futuras. Tá? Então, estou resumindo bem rapidamente isso, para que a gente tenha a ideia do como a IA tem ajudado e como ela vai passar a ajudar a gente daqui para frente. Ricardo, você consegue falar um pouco aqui para nós como é que funciona aí um bot de atendimento baseado em IA? Como é que ele consegue ir aprendendo e da onde que ele busca informação para poder responder para a pessoa? E também dê um exemplo aí do tipo, como que seria um bot de atendimento IA versus um bot tradicional, até para uma pessoa também saber, estou falando agora com uma IA. Tá, vamos lá. Vamos pegar um canal de atendimento como, por exemplo, um site de venda de varejo. Imaginando que você tem um bot conversacional de fluxo, que é o que a gente chama. Então, você entra no site de varejo, pesquisa pelo seu produto, e na tela do produto tem lá no íconezinho abaixo à direita, né, que é um chatbot. Então, você entra no chatbot, ele te dá um olá, você responde seu nome, seu e-mail e pergunta sobre o produto, e ele te dá mais informações sobre o produto, do que é feito, tamanho, entre outras características do produto, peso. Você pergunta sobre o prazo de entrega, você procura sobre formas de pagamento, pergunta sobre o contato. Então, isso é uma IA que você tem palavras-chave, né, mapeadas, como detalhes do produto, endereço de entrega, meios de pagamento, contato do atendimento. Então, normalmente essa IA, como eu falei, ela é construída com base nas principais perguntas e atende as pessoas prontamente. Agora, uma IA, como a gente fala, um chatbot com IA embarcada, o que muda? O que muda é que a inteligência artificial ela trabalha com milhões de dados e que esses dados já têm trilhões de conversas onde ela consegue entender de forma natural que a pessoa vai perguntar alguma coisa, ela já tem aquela resposta para processar. Como, por exemplo, eu quero um short de cor azul. Aí a IA vai responder, o short de cor azul eu tenho das marcas e, né, tecidos A, B e C. Mas eu quero tirar o azul e quero um verde. Não, perfeitamente. Então, a IA ela tem todo esse histórico de conversação de outras milhares de conversas e consegue te responder de forma natural, imitando totalmente uma conversa humana e te entregando uma experiência diferente de um bot tagueado, que em algum momento ele pode não ter informação, porque ela não foi construída, onde uma inteligência artificial já foi processada milhares e milhares de vezes e te dá a impressão que você está conversando com um atendente. Então, hoje, é possível você conectar vários desses bots a uma inteligência artificial pré-treinada, que é o GPT, e esse GPT, dependendo do contexto que você definir, e esse contexto chama-se de prompt, então você define um contexto, faz a pergunta para esse prompt, e o prompt, né, vai te responder da melhor maneira possível, de forma, né,
humanizada, digamos assim, e atendendo todos os seus, né, todas as suas necessidades em relação ao produto ou ao serviço que você tiver envolvido nesse site ou em qualquer outro meio de pagamento ou meio de comércio. Pois muito bem, você perguntou, na verdade você fez uma pergunta assim subjetiva para mim sobre quanto tempo a IA existe, né? Você já respondeu aí que a IA não é uma coisa de agora, é algo aí que desde lá daquele filme Metrópolis, lá de 1936, lá Pois, eu lembro. Uhum. já existia lá vamos dizer assim, do ponto de vista imaginário, uma previsão aí que um dia aconteceria isso. Nos filmes lá dos anos 80, lá nós tivemos aí alguns aí que mostraram isso. Mas tem um filme aí que pouca gente sabe que existe, e eu assisti ele quando era adolescente. É um filme dos anos 50, que esse filme de ficção era o seguinte: os Estados Unidos tinham criado um supercomputador que ele pensava de forma própria. O nome dele era Colossus. E daí esse supercomputador Colossus, ele era uma inteligência artificial. E aí, até foi legal lembrar disso agora, que eu vou até procurar esse filme e ver se eu acho ele. Também E vou, aí, fico e aí curioso, né? nessa história aí, como ela foi feita lá na época da Guerra Fria, aí depois lá no decorrer do filme lá, eles descobriram que a Rússia também tinha feito o Colossus deles. E num dado momento lá, o que aconteceu? Os dois colossos, vamos falar assim, né? Que eram dois prédios mesmo, por isso que era esse o nome de Colossus. Eram dois prédios lá, porque a computação naquela época era tudo enorme lá, os computadores, né? Então os caras imaginavam que para fazer um supercomputador tinha que ser um super prédio para fazer isso. E na história lá, os dois computadores lá, os dois supercomputadores, em determinado momento começaram a conversar, eles decidiram que a raça humana não prestava. Então, aí eles declararam lá que ia ter a guerra nuclear. E daí os dois dispararam mísseis nos próprios países e acabaram com o mundo. Tá? Então, talvez até por isso aí que depois veio lá o filme Exterminador do Futuro, de 84, lá com aquela história lá do Skynet dominar o mundo e tudo mais. Mas foi bem lembrado o que você falou. Não é daí que surgiu o negócio. Computação aí clássica, ela teve uma evolução ao longo dos anos. E se não fosse por essa evolução aí, seria impossível hoje pensar aí em ter aí inteligência artificial. Tanto é verdade o que eu estou falando, que daí qualquer um que estiver vendo isso aqui nesse momento pode pesquisar aí sobre a NVIDIA, essa empresa. O que essa empresa faz? Ela faz software? Não, ela faz hardware. Ela faz computadores. Ela faz lá as placas aí, que você não vê aí, pessoa aí leiga, não sabe, mas quando dentro do computador você pegar e jogar teu computador no chão agora, o notebook, vai quebrar essa carcaça que tem aqui e vai aparecer lá um negócio verde lá, que é a placa que nós estamos falando. É lá que fica o processador e tudo mais. E essa NVIDIA aí está valendo bilhões hoje, devido justamente que ela conseguiu fazer equipamentos que daí os softwares consigam rodar com mais rapidez, mais agilidade e mais operações aí que nós chamamos aí na computação mais básica, lá básica que eu digo é lá embaixo, lá onde não é o visual aí para as pessoas normais aí, operações em ponto flutuante. São as operações aí que nós conseguimos aí pegar e fazer cálculos matemáticos aí intrincados. Aí alguém vai falar, pô, mas o que tem a ver inteligência artificial com matemática? Pois é, tudo. A computação Tudo. só funciona com matemática. Os microprocessadores só funcionam com matemática. Só que você, que está usando, não precisa saber disso, porque não que você é burro, tal, não é nada disso. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que não precisa, porque você quer usar o computador. Você não precisa entender lá como é que as coisas estão acontecendo lá dentro. Se você quiser saber, aí você estuda para isso. Aí, se você quiser saber para trabalhar, aí vai ter que ter muitos anos de estudo aí, muitos conhecimentos aí complexos, e você vai descobrir que é dessa forma que nós estamos falando aqui, tá? Tudo está amparado em matemática.
Então a NVIDIA aí, que hoje vale bilhões, foi uma empresa aí que pegou aí, possibilitou aí essa rapidez nos cálculos matemáticos aí, que como disse de novo, as pessoas não sabem o que estão acontecendo lá dentro do computador em velocidade assim, em fração de segundos, coisa que antes demorava. Só que lá também nos idos anos 90 foi quando algumas empresas começaram a fazer pesquisas mais sérias aí com relação à inteligência artificial. E aí o que acontece? Como isso estava atrelado diretamente a ter uma máquina, um computador de alta performance, vamos chamar dessa forma, então eram poucas empresas no mundo que tinham tais computadores. Então uma das poucas e que eu conheço e qualquer um pode procurar e vai achar, era a IBM. A IBM é uma empresa multinacional americana de tecnologia. Em 1997, ela ainda era uma empresa que produzia hardware, hoje não mais. Ela produziu lá o que nós chamamos de supercomputador para a época. E esse supercomputador tinha um software lá para jogar xadrez, que era uma inteligência artificial dedicada a jogar xadrez. Então, com base lá em cálculos matemáticos, lá preditivos, etc., tal, lá sabendo milhões de possibilidades que passam na cabeça de um jogador de xadrez experiente para operar um tabuleiro, ela estava preparada para qualquer um. Então, o que aconteceu? Naquele ano, lá 97, foi colocado lá o, se não me engano, o Gasparov, lá, que era o maior xadrezista lá da época, um russo, para jogar com o computador. Então, o que ele pegava e fazia? Lembrei o nome, Francisco, é Deep Blue. Isso, Deep A Blue, máquina da IBM. exatamente. Era o Boa, nome lembrei. desse computador aí, supercomputador da IBM. Então, Perfeito. o que aconteceu aí? O Gasparov lá, ele jogava numa mesa, ou numa tela lá, não lembro exatamente como que era lá, porque eu realmente não vi isso daí. Como eu disse, era uma época que as comunicações eram difíceis. Nós víamos lá em revistas ou quando passava algum documentário e quando passava na televisão, né? Mas o que aconteceu? Até então ele nunca tinha sido vencido, ele era um campeão absoluto de xadrez e foi derrotado pelo Deep Blue, para vocês terem uma ideia como é que o negócio era poderoso. Só que era dedicado, era uma inteligência artificial para fazer o quê? Jogar xadrez. Mas aí alguém ia falar, mas para que serve uma inteligência artificial para jogar xadrez? A ideia não era essa, a ideia era para provar um conceito. É para provar que a inteligência artificial poderia fazer o quê? Ela poderia ter lá um conhecimento absorvido por ela, mas ela conseguia também analisar cenários a partir de uma interação. A interação quem era? O Gasparov, que mexia as pedras de xadrez lá, que ele era um humano. Então, era imprevisível saber qual pedra que ele mexeu. Então, ele mexia lá, daí a computador lá, naquele instante lá, já fazia milhões de análises para saber o seguinte, baseado nesse movimento do Gasparov, mais aqueles outros três lá, o que pode ser que ele vai mexer aqui? Então, daí ela conseguia pegar e antever possibilidades do Gasparov, com base em milhões de cálculos, e jogava lá e até que ganhou a partida. E isso aí provou um conceito, provou o quê? Que dá para fazer algo que entenda algo que está acontecendo e o melhore, que é isso que é inteligência artificial. Então, esses bots de atendimento aí por inteligência artificial, eles são ferramentas nesse sentido. Então, eles estão ouvindo lá. Então, vou falar um português aqui esdrúxulo só para ilustrar. Se você chegar e falar assim para uma inteligência artificial, primeiro eu vou falar o correto. Olha, vocês são da empresa X que faz ar-condicionado? Ela vai entender. E ela vai responder, sim, nós somos, estamos aqui à disposição, tal, porque a pessoa perguntou correto. Só que agora o que acontece? Eu vou dar um outro exemplo aqui de uma outra fala. Vocês aí, mano, mexe com ar condicionado? Então o que aconteceu? Não é uma coisa que eu falei aqui normal. Para nós aqui brasileiros, que nós temos uma capacidade excelente aqui de entender dialetos, né? Dos nossos vários países, das nossas várias regiões do país, para nós deu para entender o que eu estou falando. Mas para uma inteligência artificial, não é assim que funciona. Então, o que ela vai fazer? Ela vai procurar lá num banco de dados gigante aí se alguém em algum momento falou daquele jeito.
Então ela vai saber que 6 é a mesma coisa que vocês, que alguém em algum momento falou isso. Mano, ela vai saber que mano também é um jeito aí de falar vocês. Você. Então ela vai conseguir pegar e responder, sim, é aqui mesmo que você tenha um atendimento aqui para ar-condicionado. Né? Agora, por que isso foi possível? Porque com o desenvolvimento do hardware e também de um gigantesco banco de dados que todo dia é alimentado com informações novas, mais os algoritmos aí de inteligência artificial, nós chegamos nesse momento aqui. Que banco de dados que eu estou falando? A internet. A internet, Sim. todo dia alguém coloca alguma coisa nova. Alguém vai falar, mas que coisa nova que tem na internet? Eu fui lá ontem, vi lá o UOL, vi o Terra, vi a Globo tal, daí vi a notícia. Disso que você está falando? Sim, a notícia também é algo novo. Mas eu estou dizendo o seguinte, todo dia aparece um site novo, então uma empresa nova surgiu, ela cria um site, ela cria aí uma rede social, ela começa a abastecer de conteúdo. Então, desde a hora que nós começamos aqui a conversar até agora, devem ter surgido milhares de sites, milhares de perfis de rede social, milhares de postagens, talvez milhões de postagens aí do que tem. E tudo isso daí está num banco de dados chamado internet. E esse banco de dados aí hoje está acoplado às inteligências artificiais. Então, o chat GPT, por exemplo, ele consegue ter todas essas interações aí que nós fazemos. Não é porque ele usa um banco de dados lá proprietário dele, lá que alguém chegou lá, ficou explicando tudo para ele. É porque eles aprenderam a usar muito bem aí o que já existe, que é esse banco de dados aí chamado internet. E aí a Deus pertence, é o que nós vamos ter pela frente. E aí toda a informação pública está disponível para todo mundo e é tratada e é treinada com inteligência artificial. Exatamente. Então ela tem a capacidade de a todo momento estar sendo treinada. Então se alguém perguntar alguma coisa diferente agora, ela vai fazer? Ela vai primeiro aí procurar lá no banco de dados dela, ver se alguém já interagiu com ela nesse sentido. Se ninguém interagiu nesse sentido, vai procurar na internet. Daí se achar lá algo, não é igual ao Google. O Google, por muito tempo, ele foi soberano aí, líder absoluto em termos de busca. Mas a inteligência artificial foi um passo além. Ela consegue também ver se aquela informação lá tem sentido ou não. Então, no Google, lá, se você digitar antigravidade, ele vai trazer a todos os sites que falam de antigravidade. Agora, a inteligência artificial vai se basear no que você perguntar. Então, se você perguntar no prompt que o Ricardo falou, olha, existe antigravidade? O que a inteligência vai, o que o Google faria? Sites com inteligência de antigravidade. A inteligência artificial não, ela já vai pegar, olhar o que se falou de antigravidade, vai falar assim, olha, antigravidade, embora seja um sonho da humanidade e tal, ainda não existe nada efetivamente comprovado. Mas quando você coloca um supercondutor em contato com um campo magnético, você produz, de certa forma, uma antigravidade. Então, ainda existem muitos anos aí para se estudar, etc. e tal. Então, ele vai dar uma resposta mais precisa. É isso que a inteligência artificial faz. Bom, Ricardo, eu estou falando demais aqui. Quem tem que falar é você. Me fala aí das tuas pesquisas aí, no que você tem trabalhado aí com inteligência artificial. Deixa eu aproveitar e já tirar uma curiosidade do pessoal. Para quem não sabe, o Google foi criado em 1998, tá? Então, fica a dica aí que realmente é o buscador um dos mais antigos. Antes, um pouco, tinha alguns outros, porém, o Google, né, foi o pioneiro. E quando o Francisco fala, antes de responder as pesquisas de inteligência artificial, é que o Google faz um filtro, né, digamos, nos sites mais acessados ou sobre o tema, o propósito da inteligência artificial é responder você como se fosse uma pessoa. Então, quando você pergunta sobre a antigravidade, ela quer te explicar, com base em todos os dados que ela tem da internet, das pessoas que buscaram, o que seria antigravidade, para que funciona, como se cria, que é né, como ele falou, conectando um supercondutor. Então, a IA hoje ela está com o propósito de ser, né, um respondedor, né, como o GPT fala. O GPT é um gerador de texto, é um transformador de gerador de texto. Então, quando você, por exemplo, pega o seu teclado do smartphone e começa a digitar, ele tenta prever a sua próxima palavra, como você digitar
quero buscar, aí já cita alguma coisa, quero comprar e já cita alguma coisa. Então, o GPT é um grande fomentador de dados preditivos, imaginando o que você vai perguntar, e ele já pega esse monte de informações e responde para você com base em outros diversas pesquisas e diversas perguntas. Mas o que eu tenho pesquisado sobre inteligência artificial, Francisco, vai na linha de computação visual. A gente tem falado, né, aqui de texto, de responder, de dados já armazenados, mas muitas pessoas talvez não tenham percebido que a inteligência artificial, por ser preditiva, ou seja, pegar dados, como por exemplo, eu vi um case onde instalava inteligência artificial computacional. Em que sentido? Ela foi colocada uma câmera num ônibus escolar que fazia um trajeto longo do ambiente rural até a cidade para levar os alunos para a escola. E botaram uma câmera lá com um monte de dados da estrada. Para quê? Para que a prefeitura soubesse onde tivesse problemas na estrada, quedas de barreira, problemas na pista, árvores, semáforo. Então, a IA, na visão de processamento de imagem, ela tende a ajudar você a comparar um momento e ver se precisa de alguma ação, alguma atenção. Então, esse case de um ônibus escolar com visão computacional, para você monitorar se precisa de algum reparo na estrada, ou no caminho, ou se houve alguma queda de barragem, etc., é um dos usos de estudo de visão computacional para uso da inteligência artificial. Assim como também tem, eu citei, né, o uso em áreas agrícolas e rurais, tenham sido usados drones para monitorar questões de lavoura, questões de plantio. Então, é essa parte de visão computacional da IA que eu tenho acompanhado bastante, pensando que a gente tem um sonho de ter cidades inteligentes. Para quem não sabe, todos os dados de uma cidade podem ser, né, armazenados de forma computacional e tentar gerar, né, boas experiências para as pessoas, como um semáforo que é pouco usado e ficar mais aberto para os pedestres, assim como, né, um vazamento de água que a gente consegue monitorar e saber, e aí talvez fechar ou mudar a rota de um registro, assim como questões de prédios, fachadas, né, que estão, né, sendo deteriorados com o tempo. Então, a ideia que eu tenho entendido muito, que é um estudo bem latente, é a visão computacional, ou seja, pegar todos os dados treinados para IA com base em várias e várias imagens que são treinadas, e essa comparação permite que a gente tenha ações, né, que a IA identificou como um ponto diferente do ponto que ela tem como treinamento, e esse ponto diferente, né, gera uma ação que seja manutenção, que seja um envio, que seja um disparo, para que a gente tenha esse reparo ou esse trabalho junto, né, com a inteligência artificial para ajudar no dia a dia das pessoas. Eu acho que é importante pegar esse exemplo seu aí, da visual, e deixar claro que é o seguinte, por que aí é o IA? Porque não existe buraco igual na estrada, certo? Então, Exatamente. um ser humano, a inteligência do ser humano, ele consegue saber, pô, aquilo ali é um buraco. Agora, então, se você faz aí algo que vá olhando eletronicamente e entre num software, esse software aí tem que ter a capacidade de saber qual é o princípio de um buraco. Ah, buraco é um lugar lá que não é linear, que daí pode ter formatos variados, pode estar cheio d'água, pode não estar cheio d'água. Então, isso é um uso perfeito de IA, porque alguém, no primeiro momento, de certa forma, ensinou a IA a saber o que é um buraco. Depois, a partir de vários exemplos de buracos diferentes, mostrou quais são as possibilidades. E a partir daí, houve o que é realmente a inteligência artificial, a dedução. Então, aquilo ali no chão, aquilo ali é um buraco. Agora, no passado aí mais remoto, nós não tínhamos essa capacidade toda aí de processamento e entendimento. Tanto que nos primeiros ensaios aí de IA aí, então era tipo assim, você mostrava lá pro Watson lá da IBM, um garfo e uma faca. Aí você falava, isso aqui é talher. Aí depois você mostrava de novo uma colher e ele falava, só um talher. Isso foi lá no começo, mais de 25 anos atrás. Então, essa capacidade de
de entender o que é um buraco, deduzir e poder falar isso realmente é buraco e tal, para as pessoas leigas, assim, não é simples, são cálculos matemáticos gigantescos. E, de novo, só é possível hoje porque nós temos equipamentos que conseguem realizar esses processamentos. Isso aqui mesmo que nós estamos fazendo aqui, de certa forma, ele tem um princípio de IA muito simples, mas tem um princípio aqui. Só que ela é bem dedicada, ela não está aqui para aprender nada, ela foi feita para saber isso aqui que falamos para ela e parou por aí, que é o quê? Ela pegar o nosso contorno aqui da nossa imagem, né? Manter esse contorno aqui e trocar o fundo. Então ela sabe que ela tem que pegar um ser humano. Então ela sabe aqui quais são as características de um ser humano. Então o ser humano tem orelha, o ser humano tem cabeça, o ser humano pode ter cabelo ou não, que é meu caso. O ser humano Nosso usa caso. roupa, o ser humano tem mão. Então ela sabe o que é um ser humano. Então, em função disso, ela consegue trocar o fundo. Porque ela sabe que o que é importante mostrar nesse momento aqui é o ser humano. Tá? Tanto que se eu pegar outro objeto aqui, tá? Só quando eu aproximo muito bem da câmera. Antes ele some, que demora um tempo para identificar o que é isso aqui. Mas ele foi identificado. Então, é o que? É a minha mão que apareceu aqui com um elemento aqui que deve ser mostrado, porque eu estou segurando. Então, o ato de segurar também é entendido pela IA. Então, isso que é importante mostrar que a IA tem aí N variações aí, N aplicações e vai aumentar cada vez mais. Eu, particularmente, aí, estou aí fazendo um sisteminha aí, né? Falei com você aí particularmente aí. E assim, Sim. para programador aí que tiver um bom conhecimento de programação aqui, a IA ainda não substitui ele, mas ela acelera assim, eu vou dizer assim, um número que é o que eu estou sentindo na prática. É, pelo menos aí 30 vezes o desenvolvimento de um software. Porque você chega assim, você sabe o que você quer, você imagina aqui na tua cabeça, você chega aqui para ela e você sabendo pedir exatamente, ela vai fazer o código exatamente daquele jeito lá. Estou mostrando assim, mas pode ser um código gigantesco e você demoraria horas para fazer isso aí às vezes, para aquele nível de refinamento. E daí já vem pronto. Então é pelo menos umas 30 vezes aí que acelera aí o desenvolvimento de qualquer coisa. Então, para quem ainda tiver com medo de inteligência artificial, ou mesmo, como eu já ouvi algumas pessoas, e cada um é óbvio, tem a total liberdade de sua posição, mas vai aqui um alerta. Qual é a posição que eu estava falando? A inteligência artificial não é para mim, que eu não uso. Cara, é o seguinte, para o mercado aí não muito distante, todas as funções vão usar IA, sem exceção. E quem não estiver sabendo usar isso, vai dançar. Deixa eu aproveitar o gancho aí. Pessoal, imagina que a IA é um colega seu que tem muito, muito, muito conhecimento acumulado. E que é um cara, como o Francisco falou, que pode te ajudar a desenvolver um código, porque ele já leu milhares de códigos de desenvolvimento de programação de sistemas. Ele é um cara que, na visão computacional, já viu várias imagens de buracos, de pessoas, de objetos na rua, de carros. Então, é importante de você estar próximo da IA é saber como usá-la. Como, por exemplo, existem aplicações hoje que você gera apresentações de PowerPoint para as pessoas que usam, né, ferramentas de apresentações. Da mesma forma que eu quero dizer, eu conheci um desses softwares e eu simplesmente disse para ele qual era o tema de uma apresentação e ele criou 12 slides com introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão, né, revisão. E ele criou isso. Por que a IA consegue fazer isso? Porque ela tem milhões de informações de apresentações de diversos temas e alguém construiu, né, um formato amigável, um prompt, para que essa apresentação fosse construída. Então, seja uma apresentação, seja um prompt de imagem, que a IA também consegue criar. Quero criar uma pessoa correndo com fundo, né, no ambiente de praia e com sol, né, acima. E ela consegue criar uma criança, um adulto, correndo na praia com o céu azul e o sol, porque ela tem essas milhões e bilhões de informações. Então, a IA, como a gente falou desde o início, ela está aqui para somar. E como o Francisco acabou de falar, cara, a gente tem que estar próximo disso, porque
ela acelera o seu dia a dia. E se você for um cara que, não, isso não é para mim, tem outras pessoas que vão entender, pô, como é que eu uso isso a meu favor? E você não vai estar junto do mercado, se você é um profissional de mercado, para poder entender o que ela pode te ajudar, te acelerar, e você não vai ter o skill necessário que todos os outros estão à frente aprendendo, todos os outros estão entendendo o potencial dela, e você vai ter uma dificuldade para correr atrás depois, né? Francisco, então realmente as pessoas têm que olhar para a IA com o viés de, cara, eu preciso disso, e não o viés disso não é para mim, porque em algum momento vai ser, a gente espera que não seja tarde esse olhar. Fazendo até uma analogia aí com o começo da nossa conversa aqui, que eu contei a história da telefonia praticamente, hoje é praticamente impossível uma pessoa viver sem um celular. Dá para viver? Se ela pegar e falar, vou, tá bom, ela consegue. Mas vamos dizer, uma pessoa que gosta de interagir com outras, que quer saber informações, que gosta de se divertir, não consegue viver sem um celular. Então, nós estamos falando aqui exatamente isso, que a IA vai chegar nesse ponto. Você não vai ter como viver sem ela. E vai estar em todo lugar, vai estar no celular, vai estar no computador, vai estar na sua TV, vai estar na sua geladeira, vai estar no supermercado, vai estar em simplesmente todo lugar possível e imaginável. Então, o que seria uma geladeira, por exemplo? A geladeira é o seguinte, vamos imaginar uma geladeira hipotética, Inteligente. claro, né? Hipotética. A geladeira percebe que todo dia você vai lá, 5 horas da manhã, antes de sair para o seu trabalho, você pega lá o litro de leite. Então vai chegar um momento que essa inteligência artificial que nós estamos falando hipotética, a hora que ela perceber que você, quando que você troca o litro de leite, que significa que acabou, ela vai começar a olhar assim, a cada, vamos dar um exemplo aí, eu não sei quanto que leite que as pessoas tomam, eu vou chutar aqui que dê 5 copos, tá? Então, 5 vezes o cara tirou o litro de leite. Então, significa que ele tomou 5 copos. Então, eu tenho que avisar ele, se ele não colocar mais um outro recipiente de leite aqui dentro, que o leite acabou. Então, eu tenho que avisar ele de comprar. Aqui que ela já pode fazer aí, essa geladeira hipotética? Ela já pode fazer uma consulta na internet e numa tela lá mostrar, olha, tá tendo promoção de leite nesse estabelecimento. Quer que eu já peço para você e já debito no seu cartão de crédito e manda entregar? Então é disso que nós estamos falando, que vai chegar aí a coisa. Já tem aí algumas aí, coisa mais ou menos parecida com essa, mas isso num futuro muito próximo vai ser coisa que todo mundo vai ter. Bom, Exatamente. Ricardo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar assim, que você acha importante as pessoas saberem? Olha, eu acho que é importante as pessoas saberem que hoje, né, assim como a hipotética geladeira, a gente já convive com inteligência artificial, seja nas propagandas, seja na Alexa ouvindo você, seja no Google ouvindo você, oferecendo produtos e serviços, nos serviços de streaming que você assiste uma série e já vem uma recomendação de outra, em redes sociais que você assiste um vídeo e ela já te recomenda outro semelhante. Então, a inteligência artificial ela anda passiva do seu lado e você às vezes nem percebe que ela está do seu lado. Então, é importante, sim, a minha recomendação é que todos olhem para a IA. Hoje, o grande, né, ChatGPT, que foi esse divisor de águas aí, ele tem uma versão livre que você não precisa nem fazer autenticação e muito menos ter uma assinatura. Então, você pode começar a brincar hoje no ChatGPT e conversar com ele pensando o que eu pergunto para uma pessoa que tem muita experiência e uma dúvida que eu tenho, né, que essa pessoa pode me ajudar. Então, faça um teste, converse com o ChatGPT, é gratuito, está sempre disponível, né, para você que tem acesso à internet, seja smartphone, seja computador, notebook, tablet, e viva essa experiência. Você não vai perder nada com isso, muito pelo contrário, você pode achar um nicho, né, uma oportunidade aí, tá, de avançar em relação ao que muitos já estão avançando, então não seja essa pessoa que acha que não é para você, e se permita fazer esse teste. Muito bom. Ricardo, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso programa Papo na Cidade. Gostaria de agradecer bastante aí você por esse literalmente papo, que esse programa que não é e nunca foi, não pretende, não temos a menor pretensão de ser de entrevistas, aqui é papo mesmo, cada um comenta aqui o Boa.
bem entende, as coisas vão surgindo aqui ao longo das conversas. E como esse é um assunto aí que está cada vez mais crescente, com certeza em breve nós vamos ter um outro papo aí para passar atualizações aí do que estiverem acontecendo aí nesse futuro próximo nosso aí, tá bom? Então por hoje aqui agradeço a sua participação aqui e para você que nos assiste aí até o próximo programa Papo na Cidade aqui na TV Humana comigo, Garcia, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Agradeço, Garcia, a parceria e o convite. Até mais, pessoal. Obrigado.